Numa casa simples de Ouro Preto, uma mãe costura o próprio vestido para o casamento do filho, sem imaginar o que está prestes a descobrir. Um celular esquecido revela um plano cruel para tirá-la de sua própria casa e interná-la num asilo. Traída por quem mais ama, ela precisa decidir entre o silêncio da resignação e a coragem de se levantar. Mas no dia do casamento, diante de todos, ela prova que a dignidade é a última coisa que se pode tentar roubar de uma mulher que já perdeu tudo, menos a verdade. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. O sol da tarde batia nas janelas da pequena casa de adobe no bairro São Sebastião, em Ouro Preto. Dona Teresa Oliveira, 68 anos, sentada em sua máquina de costura Singer, passava delicadamente o tecido de algodão azul marinho sob a agulha que subia e descia em ritmo constante. Suas mãos, marcadas por décadas de trabalho duro, moviam-se com precisão e carinho. Aquele seria o vestido que usaria no casamento de Rodrigo, seu único filho. A velha máquina, presente de sua mãe quando Teresa completou 16 anos, era uma das poucas relíquias que resistiram ao tempo. Como ela própria, mulher forte, nascida na roça e criada entre plantações de café, Teresa carregava no corpo as marcas de uma vida de trabalho incessante e nos olhos castanhos profundos uma dignidade silenciosa que jamais se curvou às dificuldades. Depois que Antônio, seu marido, partira há quase 10 anos por complicações no coração, ela reorganizou sua vida em torno do filho. Rodrigo havia se formado em engenharia civil graças aos sacrifícios dela, que lavava e passava para fora. Fazia quitandas para vender na feira de sábado e economizava cada centavo. Um barulho de carro interrompeu seus pensamentos. Pela janela, viu a BMW branca estacionando em frente ao portão de ferro. Do veículo desceu Patrícia, a noiva de Rodrigo, uma jovem de 27 anos, cabelos loiros perfeitamente alisados, roupas de marca e um permanente ar de superioridade. Ao seu lado, Rodrigo, agora um homem de 35 anos, parecia sempre diminuído pela presença da noiva. «Boa tarde, Dona Teresa», cumprimentou Patrícia com um sorriso que não alcançava os olhos. «Viemos ver como estão os preparativos». Teresa se levantou ajeitando o avental sobre o vestido simples de algodão. «Entrem. Acabei de fazer um café fresquinho». A sala pequena, mas impecavelmente limpa, era decorada com móveis antigos bem conservados e fotografias de família. Um oratório de madeira entalhada abrigava a imagem de Nossa Senhora Aparecida, rodeada por flores de papel crepom feitas por Teresa. Patrícia olhou ao redor com mal disfarçada desaprovação. «Mãe, estamos com uma novidade», disse Rodrigo sentando-se no sofá de floral desbotado. «A festa vai ser no Espaço Vila Real. O pai da Patrícia conseguiu para nós». O Espaço Vila Real era o local mais prestigioso de Ouro Preto para eventos sociais, instalado em uma antiga mansão colonial que pertencera a Barões do Café. Teresa sabia que um evento lá custaria uma fortuna. «Mas, filho, nós já tínhamos reservado o salão paroquial», argumentou Teresa suavemente. «Já demos o sinal». «O papai já resolveu isso», interrompeu Patrícia, balançando as unhas perfeitamente manicuradas. «Ele é amigo do padre Joaquim. O senhor Vieira não vai se importar em perder o sinal para ter a filha casando no melhor lugar da cidade». Henrique Vieira era um empresário influente do setor de mineração. Sua fortuna recente, construída em menos de uma década, era motivo de especulações na pequena cidade histórica. Para ele, o casamento da filha única era uma oportunidade de exibir seu poder econômico e consolidar sua posição na alta sociedade local. Teresa serviu o café em xícaras de porcelana, herança da avó. Enquanto Rodrigo discutia animadamente os novos planos para a festa, ela observava o filho. Desde que começara a namorar Patrícia, 3 anos antes, ele havia mudado. Seu Rodrigo simples e risonho, que se contentava com um churrasco de domingo no quintal, agora falava de marcas de champanhe e discutia detalhes de decoração com uma preocupação que ela nunca vira antes.
E claro, Dona Teresa, continuou Patrícia, temos que falar sobre sua roupa para o grande dia. A forma como a jovem pronunciou sua roupa carregava um desprezo sutil que não passou despercebido por Teresa. Já estou providenciando, minha filha. Estou costurando um vestido azul marinho. Patrícia e Rodrigo trocaram olhares. Mãe, disse ele, a Patrícia estava pensando em algo mais elegante. A família dela vai estar toda de gala. Tenho uma amiga estilista, completou Patrícia, que pode fazer algo para a senhora. Algo mais adequado à ocasião. Teresa sentiu o rosto esquentar, mas manteve a compostura. Agradeço a gentileza, mas prefiro usar o que estou fazendo. Foi assim que vesti no meu casamento com seu pai, Rodrigo, e será assim no seu. Um silêncio desconfortável pairou na sala. Bom, disse Patrícia, levantando-se abruptamente. Precisamos ir, temos uma degustação no buffet às 5. Após a saída do casal, Teresa voltou à sua máquina de costura. Enquanto o pedal ritmava seus pensamentos, ela lembrou-se da conta bancária. As economias de uma vida, guardadas para emergências, agora tinham um destino: ajudar no casamento do filho. Não que ele ou Patrícia tivessem pedido, nunca pediriam. Mas Teresa sabia que, apesar do bom emprego de Rodrigo em uma construtora, os planos grandiosos de Patrícia estavam além de suas possibilidades. Na manhã seguinte, Teresa se arrumou com cuidado para ir ao banco. O gerente, seu Clemente, a conhecia desde a juventude. Dona Teresa tem certeza disso? É praticamente tudo que a senhora tem, alertou ele, olhando para o formulário de transferência. Tenho sim, Clemente. Filho é assim mesmo. A gente faz o que for preciso. Saindo do banco, Teresa caminhou até a joalheria Santos, uma das mais antigas da cidade. Ali, o velho. Seu Santos a recebeu com um abraço. Já separei o que me pediu, Terezinha. É o presente mais bonito que um filho poderia receber. Ela abriu a pequena caixa. Dentro, um relógio dourado eterna reluzente, igual ao que Antônio usara durante toda a vida. Ao lado, guardou a escritura da casa, agora no nome de Rodrigo, seu presente de casamento. À tarde, quando entregou os presentes ao filho em um pacote simples, Rodrigo ficou sem palavras. Mãe, eu não posso aceitar isso. É demais. Pode sim, meu filho. Seu pai gostaria que você tivesse o relógio dele. E a casa bom. É o futuro de vocês que estou garantindo. Naquela noite, após o filho partir, Teresa percebeu que havia algo diferente em seu olhar. Um misto de gratidão e culpa que ela não compreendia totalmente. O que Teresa não sabia é que, enquanto ela entregava tudo por amor, outros planos eram tecidos nas sombras. Na mesma noite, em um apartamento luxuoso no centro de Ouro Preto, Patrícia falava ao telefone, a voz baixa, mas decidida. Depois do casamento, convencemos ele a vender a casa. Aquele bairro está valorizando com o turismo. Com o dinheiro podemos fazer aquela viagem, para a Europa que sempre sonhamos. Do outro lado da cidade, na pequena casa de adobe, Dona Teresa bordava delicadamente seu nome no vestido azul, enquanto ouvia o terço na rádio local, alheia à tempestade que se formava no horizonte de sua vida. Os preparativos para o casamento avançavam a todo vapor nas 2 semanas seguintes. A casa de Dona Teresa tornara-se um ponto de encontro para as senhoras do bairro São Sebastião, que se reuniam para ajudar nos detalhes que ainda estavam sob seu controle. As lembrancinhas artesanais que seriam distribuídas aos convidados, pequenos sachês de lavanda cultivada no quintal dela, embalados em renda e fita. Essa nora não tem consideração nenhuma, Terezinha, comentou Dona Zulmira, sua vizinha há mais de 30 anos, enquanto amarrava as fitinhas. Nem quis usar as toalhas de crochê que você fez para o enxoval. Cada um tem seu gosto, comadre, respondeu Teresa com serenidade, embora sentisse uma pontada no peito ao lembrar das toalhas cuidadosamente trabalhadas durante meses, agora guardadas no armário. O quintal dos fundos estava colorido pela presença das amigas. Sob a jabuticabeira carregada, Dona Cida, Dona Zulmira, Dona Neuza e Sebastiana, a filha caçula de Zulmira, que tinha síndrome de Down e adorava Teresa. Trabalhavam animadamente. A tarde de sábado era agradável,
com o aroma do café fresco e dos biscoitos de polvilho recém-saídos do forno. A Glorinha do açougue me disse que vieram 3 caminhões de flores do Rio só para decoração, comentou Dona Cida, ajeitando os óculos na ponta do nariz. E o vestido da moça veio de São Paulo, custou mais que um carro popular, acrescentou Dona Neuza, balançando a cabeça em desaprovação. Teresa ouvia tudo em silêncio. Não gostava de alimentar fofocas, mas sabia que suas amigas estavam apenas preocupadas com ela. Todos no bairro conheciam Rodrigo desde pequeno e testemunharam os sacrifícios que ela fizera para criá-lo sozinha após a partida de Antônio. A tarde foi interrompida pelo som da campainha. Sebastiana, sempre solícita, correu para atender. «Tia Teresa, é a moça bonita do carro grande», anunciou ela animada. Patrícia entrou no quintal como se adentrasse um ambiente estranho. Estava impecavelmente vestida, com um conjunto de linho branco e saltos altos que pareciam inadequados para as pedras irregulares do caminho. Carregava uma pasta elegante e parecia contrariada por encontrar o grupo de senhoras. «Boa tarde», cumprimentou secamente. «Rodrigo não pôde vir, está resolvendo detalhes com o buffet. Precisamos finalizar algumas coisas, Dona Teresa». As amigas de Teresa se entreolharam, percebendo a deixa para se retirarem. «Já estávamos de saída», disse Dona Zulmira, recolhendo sua bolsa. «Amanhã terminamos as lembrancinhas, Teresa». Depois que todas saíram, Patrícia sentou-se à mesa do quintal, abrindo sua pasta. «Precisamos revisar a lista de convidados da senhora. O espaço é limitado, mesmo sendo o Vila Real, e a lista do papai já ocupa quase todos os lugares». Teresa sentiu um aperto no peito. Havia convidado apenas 20 pessoas, suas amigas mais próximas, alguns vizinhos queridos e os poucos parentes, que ainda tinha. «São só 20 nomes, Patrícia. O problema é que...» Patrícia hesitou, fingindo constrangimento. «Alguns dos seus convidados não combinam com o perfil do evento. Sabe como é? Um casamento no Vila Real tem certo padrão». O sangue subiu ao rosto de Teresa, mas ela respirou fundo antes de responder. «Essas pessoas são minha família, Patrícia. Estiveram comigo nos momentos mais difíceis. Sebastiana, por exemplo, foi a primeira a abraçar Rodrigo quando Antônio nos deixou». «Justamente a Sebastiana que é o problema», disparou Patrícia, abandonando o fingimento. «Ela não sabe se comportar em eventos sociais. Vai envergonhar todo mundo». Teresa sentiu como se tivesse levado um tapa. Suas mãos, normalmente firmes, tremeram ligeiramente. «Sebastiana é pura de coração. Tem mais educação que muita gente com diploma pendurado na parede». O confronto foi interrompido pelo barulho de algo caindo próximo ao muro que separava o quintal de Teresa da casa vizinha. Ambas olharam naquela direção, mas não viram nada além das folhas da jabuticabeira balançando suavemente. Patrícia suspirou, impaciente, e mudou de tática. «Olha, Dona Teresa, vamos fazer o seguinte. A senhora pode levar até 10 convidados, mas precisa garantir que todos estejam apresentáveis. E quanto a Sebastiana, talvez seja melhor ela ficar apenas na cerimônia da igreja, não na festa». Antes que Teresa pudesse responder, o celular de Patrícia tocou. Era um aparelho moderno e reluzente que contrastava com a simplicidade do ambiente. Patrícia atendeu e se afastou alguns passos para falar aparentemente com o pai. Enquanto isso, Teresa notou um movimento no muro. Era Pedrinho, o filho de 9 anos de Dona Neuza, que costumava brincar por ali. O menino fez um gesto pedindo silêncio e desapareceu novamente. Patrícia voltou visivelmente irritada. «Preciso ir. Houve um problema com os arranjos de flores». Ela guardou rapidamente os papéis na pasta. «Resolveremos isso depois. Mas pense no que eu disse sobre a lista». Assim que Patrícia partiu, Teresa sentou-se sob a jabuticabeira, sentindo o peso das palavras da futura nora. Poucos minutos depois, um rosto sardento e sorridente apareceu no muro. «Dona Teresa, posso entrar?» «Claro, Pedrinho. Pula o muro que eu abro o portão para você sair depois». O garoto pulou com a agilidade de um gato e correu até ela, segurando algo na mão. «A moça deixou cair o celular dela ali no canteiro», explicou ele. «Eu ia devolver, mas ela já tinha entrado no carro quando...»
Faz-se e Teresa pegou o aparelho reluzente, planejando guardá-lo para devolver a Rodrigo, quando ele viesse visitá-la. Ah, e ela falou umas coisas feias sobre a senhora no telefone, continuou Pedrinho, com a sinceridade das crianças. Eu não queria escutar, mas ela estava falando alto. Que coisas, meu filho? Perguntou Teresa, subitamente alerta. Ela disse que depois do casamento ia convencer o trouxa, acho que é seu filho, a vender essa casa para botar a senhora num lugar de velhos lá em Mariana. Teresa sentiu o sangue gelar nas veias. Tem certeza disso, Pedrinho? É uma acusação muito séria. Tenho sim, dona Teresa. Ela falou que ia usar o dinheiro para viajar para a Europa e disse que a senhora era um estorvo. A palavra estorvo atingiu Teresa como uma pedra. Ela olhou para o celular em suas mãos, sentindo-se dividida entre a incredulidade e uma suspeita que já existia em algum canto de sua mente, mas que nunca ousara formular claramente. Dona Teresa, eu sei mexer nesses celulares modernos, ofereceu Pedrinho, percebendo sua hesitação. Meu primo tem um parecido. Com mãos trêmulas, Teresa entregou o aparelho ao menino. Pedrinho tocou na tela algumas vezes e o celular se desbloqueou. Patrícia não havia configurado nenhuma senha. Olha, tem gravações aqui, disse ele, mostrando uma pasta de áudios. O coração de Teresa batia acelerado quando Pedrinho apertou play no arquivo mais recente. A voz clara de Patrícia encheu o silêncio do quintal. Pai, já está tudo encaminhado. O Rodrigo já assinou a procuração para vender a casa depois do casamento. A velha nem desconfia. Vamos colocá-la naquele asilo em Mariana, o mais barato que encontrarmos. Com o dinheiro da venda, conseguimos fazer aquela viagem para a Europa e dar entrada no apartamento novo. Teresa sentiu suas pernas fraquejarem. Sentou-se no banco, de madeira, as mãos apertando o terço que sempre carregava no bolso. Tem mais, dona Teresa, disse Pedrinho apertando o outro arquivo. A voz de Rodrigo, hesitante e baixa, surgiu desta vez. Não sei não, Patrícia. É a casa onde cresci, onde meu pai viveu. Não seja ridículo, Rodrigo. A voz de Patrícia cortou impaciente. Sua mãe já está velha, precisa de cuidados. No asilo, ela vai ter companhia, enfermeiras. E nós precisamos desse dinheiro para começar nossa vida. Ou você quer continuar sendo um engenheirinho de obra pelo resto da vida? Houve uma pausa antes da resposta de Rodrigo. Se for o melhor para todos. Acho que sim. Teresa desligou o áudio abruptamente. Não conseguiria ouvir mais. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto enrugado, mas ela a enxugou rapidamente. Pedrinho, disse com voz controlada. Você pode me ajudar com uma coisa? Claro, dona Teresa, qualquer coisa. Preciso que você envie esses áudios para o meu celular. O menino assentiu, pegando o celular simples que Teresa tirou do bolso do avental. Em poucos minutos, ele transferiu os áudios comprometedores. Quando Pedrinho foi embora, Teresa permaneceu sentada sob a jabuticabeira por muito tempo, o olhar fixo no horizonte onde o sol começava a se pôr, pintando de dourado os telhados coloniais de Ouro Preto. Sua mente, porém, trabalhava a mil. A traição do filho, a crueldade da nora, o plano para tirá-la de sua própria casa, tudo isso girava em turbilhão. Em sua simplicidade, Dona Teresa sempre acreditara que o amor seria suficiente. Agora, com as provas da traição em mãos, ela percebia que precisaria de algo mais, coragem para enfrentar aqueles que tentavam apagá-la. Com passos lentos, entrou em casa e abriu o armário onde guardava o vestido azul marinho que costurava para o casamento. Olhou para ele longamente. Depois, para o celular de Patrícia que ainda segurava. Uma ideia começou a se formar em sua mente. O casamento seria em 3 dias, e ela, Teresa Oliveira, estaria lá. Não como a idosa submissa que esperavam, mas como uma mulher determinada a recuperar sua dignidade, custasse o que custasse. Na manhã seguinte, o domingo amanheceu com uma garoa fina típica de Ouro Preto. Teresa despertou cedo, como era seu costume. Havia dormido pouco, com o peso da descoberta atormentando seus pensamentos. Após uma noite em claro, uma resolução silenciosa havia se formado em seu coração. Vestiu-se com cuidado para a missa das 7 na igreja de Nossa Senhora do Pilar. O templo barroco,
com seu interior revestido de ouro, era onde Teresa encontrava paz desde menina. Ali havia sido batizada, casada e ali também batizara Rodrigo. Naquele dia, porém, nem mesmo o conforto familiar do lugar sagrado conseguia acalmar a tempestade em seu peito. Ao final da celebração, enquanto os fiéis se dispersavam, ela permaneceu sentada no banco de madeira polida, o terço entre os dedos. Padre Joaquim, percebendo sua aflição, aproximou-se após cumprimentar os últimos paroquianos. Algo a perturba, Teresa. Não é comum vê-la tão pensativa após a missa. O sacerdote, já com os cabelos grisalhos, conhecia Teresa há décadas. Havia dado extrema unção a Antônio e acompanhado a família nos momentos mais difíceis. Padre, respondeu ela, a voz baixa, o que fazer quando descobrimos que aqueles que mais amamos planejam nos trair? O padre sentou-se ao seu lado, o rosto marcado pela preocupação. Fala de Rodrigo? Teresa assentiu, mas não entrou em detalhes. Apesar da dor, não conseguia expor completamente a vergonha do filho, mesmo ao confessor. Às vezes, continuou o padre, o maior ato de amor é mostrar a verdade, por mais dolorosa que seja. A verdade liberta, Teresa, não apenas a quem a ouve, mas principalmente a quem a diz. Ela guardou aquelas palavras no coração, junto com a resolução que já começava a tomar forma. De volta à sua casa, Teresa finalmente ligou para o número que Patrícia havia deixado anotado. O celular que a moça usaria até devolver o atual, quando percebesse sua perda. Precisava fingir normalidade enquanto preparava seu plano. Alô, Patrícia? É Dona Teresa. Liguei para avisar que encontrei seu celular aqui em casa. Você deve ter deixado cair ontem. A resposta do outro lado da linha foi uma mistura de alívio e preocupação mal disfarçada. Graças a Deus, estava desesperada procurando. Vou mandar o Rodrigo buscar aí agora mesmo. Não precisa incomodar o menino, respondeu Teresa. Vou levar quando for a prova do vestido amanhã. Após desligar, Teresa pegou seu próprio celular, um modelo simples que o filho havia lhe dado anos antes. Com a ajuda de Pedrinho, já havia aprendido a acessar os áudios. Agora, precisava garantir que aquelas provas não se perdessem. Chamou Dona Zulmira, que chegou prontamente. Comadre, preciso da ajuda da sua sobrinha, aquela que trabalha com computador. Meia hora depois, Renata, sobrinha de Zulmira e professora de informática no colégio estadual, estava na sala de Teresa. Com habilidade, transferiu os áudios para seu notebook e salvou-os em vários lugares, no e-mail de Teresa que ela mesma criou em um pendrive e no próprio celular de Dona Zulmira. A senhora tem certeza que quer seguir com isso, Dona Teresa? Perguntou Renata preocupada. Vai ser um escândalo no casamento. Tenho, minha filha. Não é por vingança, é por justiça e por amor ao Rodrigo também. Ele precisa ver quem está ao lado dele. Na segunda-feira, Teresa foi até a casa de noivas, onde Patrícia havia insistido que ela experimentasse um vestido apropriado. A loja ficava na parte alta da cidade, próxima ao casarão onde seria a festa. Enquanto se dirigia para lá, carregando o celular de Patrícia na bolsa, Teresa não pôde deixar de admirar a beleza histórica de sua cidade. As casas coloniais, as igrejas barrocas, as ruas de pedra, tudo aquilo era parte dela, assim como ela era parte daquele lugar. A ideia de ser arrancada dali para um asilo distante fazia seu coração doer. Na loja, foi recebida com um sorriso artificial pela proprietária, claramente instruída por Patrícia. O vestido escolhido pela nora era extravagante para os padrões de Teresa. Um conjunto lilás com pedrarias no decote e uma saia justa demais para seu gosto. Vou experimentar por educação, disse Teresa com firmeza, mas já tenho meu próprio vestido. A vendedora insistiu, mas Teresa foi irredutível. Após um breve embate de vontades, ela saiu da loja sem o vestido lilás, sentindo um pequeno triunfo naquela batalha pessoal. Patrícia apareceu minutos depois, estacionando bruscamente o carro importado. O que aconteceu? Ligaram da loja dizendo que a senhora recusou o vestido. Teresa manteve a calma, estendendo o celular para a nora. Aqui está. Seu telefone, Patrícia. E sim, prefiro usar o vestido que eu mesma fiz.
É mais adequado à minha idade e personalidade. Patrícia pegou o celular com alívio visível, verificando rapidamente se havia algo comprometedor. Parecendo satisfeita, guardou-o na bolsa. Dona Teresa, disse ela, suavizando o tom, entenda que só queremos o melhor para a senhora. Aquele vestido azul é tão simples. Não combina com a elegância da festa. O que não combina com a festa sou eu, não é mesmo? Respondeu Teresa, olhando diretamente nos olhos da nora. Uma velha simples do interior, sem refinamento para o mundo que você quer construir. Patrícia pareceu momentaneamente desconcertada pela franqueza. Não é isso, é que... Não se preocupe, interrompeu Teresa. Estarei lá, com o meu vestido azul, e prometo não envergonhar vocês. Havia algo na firmeza do tom de Teresa que fez Patrícia recuar. Os 2 dias seguintes passaram em um turbilhão de preparativos. Rodrigo apareceu brevemente na casa da mãe na noite anterior ao casamento, visivelmente nervoso e evitando seu olhar. Filho, disse Teresa, segurando suas mãos, qualquer que seja a sua escolha amanhã, saiba que meu amor por você é incondicional. Rodrigo pareceu confuso com aquelas palavras enigmáticas, mas logo se despediu, alegando ter ainda muitos detalhes para resolver. Quando finalmente chegou o grande dia, Teresa acordou antes do sol. Terminou os últimos ajustes no vestido azul marinho, bordando delicadamente suas iniciais TO na barra. No bolso interno, escondido sob o forro, colocou os documentos que comprovavam sua contribuição financeira para o casamento. Extratos bancários, recibos da transferência, a certidão da casa que colocara no nome do filho. Em seguida, verificou mais uma vez os áudios no celular, certificando-se que estavam intactos. Ao seu redor, sobre a cama, espalhou outros documentos importantes. A certidão de casamento com Antônio, a certidão de nascimento de Rodrigo, fotografias antigas, o título de propriedade original da casa, tudo que provava sua história, suas raízes, sua dignidade. Às 4 da tarde, Dona Zulmira chegou para ajudá-la a se arrumar. A cerimônia seria às 6, na igreja matriz de Nossa Senhora do Pilar, seguida da recepção no espaço Vila Real. Está linda, comadre, disse Zulmira, ajeitando o coque simples, mas elegante nos cabelos brancos de Teresa. Nunca vi tanta dignidade num olhar. Teresa se olhou no espelho antigo que pertencera à sua mãe. O vestido azul marinho caía perfeitamente sobre seu corpo envelhecido, mas ainda ereto. Nos pés, sapatos de salto baixo, confortáveis mas dignos da ocasião. No pescoço, o único luxo que se permitiu, o colar de pérolas que Antônio lhe dera quando Rodrigo nasceu. Vou enfrentá-los de cabeça erguida, Zulmira, não por vingança, mas para que a verdade venha à luz. Um táxi foi chamado para levá-la à igreja. Teresa havia recusado a limusine que Patrícia, a contragosto, oferecera para a sogra, mais por aparência do que por consideração. Chegando ao templo histórico, já lotado de convidados elegantes, Teresa sentiu os olhares sobre si. Vestidos caros, joias reluzentes, perfumes importados. Ela era claramente um elemento deslocado naquele ambiente. Mas seu passo era firme e seu olhar sereno. A igreja estava magnificamente decorada com arranjos de flores brancas e douradas. O altar resplandecia sob a luz de centenas de velas. Ao ver a mãe entrando, Rodrigo, já posicionado junto ao altar, teve um sobressalto visível. Talvez esperasse que ela desistisse após tantas humilhações veladas. Ou talvez, no fundo de sua consciência, temesse justamente o que estava prestes a acontecer. Teresa foi conduzida à primeira fileira, onde deveria sentar-se. Porém, uma jovem recepcionista, claramente orientada por alguém, tentou direcioná-la para um lugar mais afastado. A primeira fila é para a família do noivo e da noiva, disse a moça constrangida. Eu sou a mãe do noivo, respondeu Teresa com uma dignidade que fez a jovem corar. Desculpe, senhora, é que me disseram... Bem, por favor, siga-me. Enquanto caminhava pelo corredor central até seu lugar de direito, Teresa sentia o peso dos olhares. Reconheceu entre os convidados figuras importantes da cidade, políticos, empresários, pessoas que jamais haviam cruzado a soleira de sua casa simples.
Do lado da família do noivo, apenas ela e meia dúzia de parentes distantes que Rodrigo convidara por obrigação. Música começou a tocar, anunciando a entrada da noiva. Patrícia surgiu na porta da igreja deslumbrante em um vestido branco importado da Itália, conforme os comentários que corriam entre os convidados. Henrique Vieira, seu pai, a conduzia com orgulho pelo braço, exibindo a filha como um troféu. A cerimônia foi solene e tradicional. O padre Joaquim, que sabia parte da história, lançou um olhar significativo para Teresa durante a homilia sobre honra e respeito aos pais. Quando chegou o momento dos votos, Rodrigo evitou o olhar da mãe. Sua voz tremia ligeiramente ao prometer amor eterno a Patrícia. Ao final da cerimônia, enquanto os noivos saíam sob uma chuva de pétalas de rosa, Teresa permaneceu em seu lugar, respirando fundo. A batalha na igreja estava vencida. Ela mantivera sua posição e dignidade. Mas o verdadeiro confronto seria na festa, onde planejava expor a verdade que carregava no bolso do vestido azul. A garçonete que servira café aos convidados na sacristia aproximou-se quando todos já haviam saído. Dona Teresa, meu nome é Juliana. Sou filha de Maria das Dores, sua amiga de infância. Teresa olhou surpresa para a jovem de traços delicados e olhar vivo, tão parecida com sua querida, amiga falecida há 5 anos. Maria das Dores? Minha Dorinha? Sim, sorriu a jovem. Mamãe falava muito da senhora. Dizia que a senhora era força em silêncio. Uma lágrima escapou dos olhos de Teresa. Estou trabalhando como garçonete na festa, continuou Juliana. Vi como a trataram aqui. Se precisar de qualquer coisa lá no salão, pode contar comigo. Teresa apertou a mão da jovem, sentindo uma conexão imediata. Obrigada, minha filha. Talvez eu precise mesmo de ajuda, antes que a noite termine. Saindo da igreja, Teresa entrou no táxi que a aguardava. Enquanto o veículo subia as ruas íngremes em direção ao espaço Vila Real, ela tocou os documentos escondidos no bolso do vestido, certificando-se de que tudo estava a postos. A verdade seria revelada naquela noite. E nem mesmo ela podia prever as consequências. O espaço Vila Real resplandecia na noite de ouro preto. A antiga mansão colonial, iluminada por centenas de luzes estrategicamente posicionadas, parecia flutuar entre as brumas que começavam a se formar com o cair da temperatura. Carros de luxo desfilavam pela entrada, descarregando convidados elegantemente vestidos. Uma orquestra tocava música clássica no saguão de entrada, onde garçons circulavam com taças de champanhe francesa. Quando Teresa desceu do táxi, sentiu imediatamente o contraste entre sua simplicidade e o luxo ostensivo ao seu redor. Mesmo assim, caminhou com passos firmes até a entrada, onde 2 recepcionistas verificavam os convites. Boa noite, sou Teresa Oliveira, mãe do noivo, disse ela, apresentando o convite impresso em papel texturizado, enviado a contragosto por Patrícia. Os recepcionistas trocaram olhares rápidos antes de consultar a lista de mesas. Senhora Oliveira, sua mesa é a número 27, na seção lateral do salão principal. Teresa sabia o que isso significava. Havia sido colocada longe da mesa principal, provavelmente junto com convidados de menor importância. Sem demonstrar qualquer reação, pegou o número da mesa e entrou no salão deslumbrante. O ambiente era de tirar o fôlego. O teto altíssimo estava decorado com estruturas flutuantes, cobertas de orquídeas brancas e luzes douradas. As mesas, dispostas em círculos concêntricos ao redor da pista de dança, estavam impecavelmente arrumadas com toalhas de linho branco, louça de porcelana, cristais finíssimos e arranjos florais exuberantes. No centro, a mesa principal, mais elevada que as demais, destinada aos noivos, pais da noiva e pessoas importantes. Teresa localizou a mesa 27, afastada do centro e parcialmente oculta por uma coluna. Ali, encontrou alguns parentes distantes de Antônio, visivelmente desconfortáveis em meio a tanto luxo, e 2 casais idosos que ela nunca vira antes, provavelmente convidados de última hora para completar a mesa. Terezinha, que bom ver você, cumprimentou Geraldo, primo em 2º grau de Antônio. Estávamos comentando como o Rodrigo está diferente. Quase não reconheci o menino.
Teresa sorriu tristemente. As pessoas mudam, Geraldo. Às vezes, mais do que gostaríamos. Enquanto os convidados chegavam e o salão se enchia, Teresa observava discretamente. Os noivos ainda não haviam entrado. Provavelmente estavam tirando fotografias nos jardins da mansão. Henrique Vieira, pai de Patrícia, circulava entre os convidados ilustres, alardeando o sucesso de suas empresas e os detalhes caríssimos da festa. Juliana, a filha de sua falecida amiga, passou pela mesa servindo canapés. Ao ver Teresa, aproximou-se discretamente. Dona Teresa, a senhora está bem? Notei que a colocaram bem longe da mesa principal. E estou bem, minha filha. A verdade não depende da posição da mesa. A jovem sorriu, compreendendo que havia algo maior em jogo. Se precisar de mim, estarei circulando pelo salão. E na cozinha tenho acesso ao sistema de som. Teresa assentiu, agradecida pela aliada inesperada. Finalmente, sob o rufar de tambores, os noivos foram anunciados. Rodrigo e Patrícia entraram de mãos dadas, sorridentes, recebendo aplausos dos convidados. Patrícia havia trocado o vestido de noiva por um modelo mais leve, mas igualmente luxuoso. Rodrigo, em seu smoking impecável, parecia uma versão irreconhecível do menino simples que Teresa criara. O casal circulou brevemente pelo salão, cumprimentando os convidados mais importantes. Quando se aproximaram da mesa 27, Patrícia tentou puxar Rodrigo em outra direção, mas ele insistiu em parar. "Mãe", disse ele, beijando o rosto de Teresa com evidente desconforto, "está tudo bem? Está gostando da festa?" Antes que Teresa pudesse responder, Patrícia interveio. "Dona Teresa, espero que esteja confortável. Mandei colocá-la aqui porque é mais tranquilo, longe da agitação." O sorriso falso não enganava ninguém na mesa. Teresa olhou diretamente nos olhos da nora. "Estou onde deveria estar, Patrícia. Pelo menos por enquanto." Algo no tom sereno, mas firme de Teresa fez Patrícia estremecer ligeiramente. Puxando Rodrigo pelo braço, ela se afastou rapidamente. O jantar foi servido com toda a pompa que se poderia esperar. 5 pratos elaborados, vinhos caros, sobremesas artísticas. Na mesa 27, a conversa fluía superficialmente, com Teresa participando apenas o suficiente para não parecer deslocada. Seu momento ainda não havia chegado. Após o jantar, quando a pista de dança se abriu, Henrique Vieira pegou o microfone para um brinde. Seu discurso exaltava as qualidades da filha e mencionava superficialmente o genro, um rapaz promissor que terá grandes oportunidades na minha empresa. Não houve uma palavra sobre Teresa ou sobre a criação de Rodrigo. Quando o pai da noiva terminou, Patrícia tomou o microfone, sorridente. "Queremos agradecer a todos por estarem aqui neste momento especial, especialmente àqueles que realmente importam para nosso futuro." O olhar que lançou na direção de Teresa não deixava dúvidas sobre quem não estava incluído nesse grupo. "Agora", continuou Patrícia, "convidamos todos para um brinde especial com o champanhe Dom Perignon que meu pai importou especialmente para esta ocasião." Garçons circularam, enchendo as taças de cristal. Juliana passou pela mesa de Teresa, mas em vez de champanhe, serviu-lhe água em uma taça idêntica às demais. "Achei que a senhora preferisse", sussurrou a jovem. Patrícia, do centro do salão, notou a cena e franziu o senho. Com passos decididos, aproximou-se da mesa 27. "Algo errado com o champanhe, Dona Teresa? É uma safra caríssima, sabe? Talvez seja um desperdício para quem não aprecia." A provocação era clara. O silêncio caiu sobre a mesa, e várias pessoas nas mesas próximas se viraram para assistir. Teresa ergueu a taça de água, os olhos fixos nos da nora. "Prefiro brindar com água, Patrícia", respondeu com voz calma, porém audível para todos ao redor. "A água é como a verdade, transparente, essencial à vida, e quando represada por muito tempo, sempre encontra um caminho para vir à tona." O rosto de Patrícia enrubesceu de raiva mal contida. "Filosofias de gente simples", desdenhou ela. "Vamos, Rodrigo, seus convidados importantes esperam." Rodrigo lançou um olhar confuso para a mãe antes de ser arrastado pela esposa.
Algo no olhar de Teresa o perturbou profundamente. Não era mágoa ou resignação, como ele esperava, mas uma determinação que ele não via desde os tempos difíceis após a partida do pai. A festa prosseguiu com mais música, dança e exibições de riqueza. Em determinado momento, o mestre de cerimônias anunciou que haveria um momento para homenagens aos noivos. Vários amigos do casal subiram ao palco improvisado para discursos elaborados e anedotas ensaiadas. Henrique Vieira aproveitou novamente para exaltar a filha e suas próprias conquistas empresariais. Então, para surpresa de todos, o mestre de cerimônias anunciou: "E agora gostaríamos de chamar ao palco a senhora Teresa Oliveira, mãe do noivo, para algumas palavras." Um murmúrio percorreu o salão. Teresa ergueu-se lentamente, alisando o vestido azul com as mãos. Do outro lado do salão, Patrícia parecia em pânico, sussurrando furiosamente com o mestre de cerimônias, que apenas deu de ombros. Aparentemente, alguém havia incluído Teresa na lista de oradores sem o conhecimento da noiva. Juliana, passando rapidamente por Teresa, piscou um olho. "Força, dona Teresa." Com passos firmes, Teresa atravessou o salão em direção ao palco. O silêncio que a acompanhava era quase palpável. Patrícia, furiosa, tentou interceptá-la. "O que pensa que está fazendo?" sibilou segurando o braço de Teresa com força. "Não combinamos nada disso." "Solte meu braço, Patrícia", respondeu Teresa, sem alterar a voz. "Tenho algo a dizer ao meu filho. Você não vai subir naquele palco e nos envergonhar na frente de todos esses convidados importantes." A tensão crescia. Rodrigo, percebendo o confronto, aproximou-se rapidamente. "O que está acontecendo?" "Sua mãe quer fazer um discurso não programado", explicou Patrícia, ainda segurando o braço de Teresa. "Explique a ela que isso não está nos planos." Rodrigo parecia dividido, desconfortável com a situação. "Mãe, talvez não seja o momento." "É exatamente o momento, filho", respondeu Teresa, olhando-o nos olhos, "antes que seja tarde demais." Algo na firmeza daquele olhar fez Rodrigo recuar. Patrícia, porém, perdeu completamente o controle. Com um movimento brusco, empurrou Teresa, fazendo-a cambalear para trás. "Você não vai arruinar tudo!" O gesto violento chocou os convidados próximos. Teresa, desequilibrada, apoiou-se em uma mesa. Ao fazer isso, o rosário que carregava no outro bolso do vestido, herança de sua mãe, desprendeu-se e caiu, espalhando as contas pelo chão de mármore polido. Um silêncio sepulcral tomou conta do salão. Dezenas de celulares se ergueram registrando a cena. Henrique Vieira, percebendo o desastre público que se formava, aproximou-se rapidamente. "O que está acontecendo aqui? Patrícia, controle-se!" Teresa, recuperando o equilíbrio, não demonstrou raiva ou vergonha. Em vez disso, ajoelhou-se lentamente e começou a recolher uma a uma as contas do rosário espalhadas pelo chão. Aquela imagem, a idosa de vestido azul, ajoelhada em silenciosa dignidade, recolhendo seu rosário após ser empurrada pela nora em plena festa de casamento, gravou-se instantaneamente na memória de todos os presentes. Juliana correu para ajudá-la, ajoelhando-se ao seu lado. Outros convidados comovidos também se aproximaram para auxiliar. Patrícia, percebendo o erro estratégico, tentou consertar a situação. "Dona Teresa, me desculpe. Foi um acidente. Deixe que os funcionários recolhem isso." Teresa terminou de recolher a última conta do rosário, levantou-se com a ajuda de Juliana e olhou diretamente para Patrícia. "Algumas coisas, Patrícia, precisamos recolher com nossas próprias mãos. A dignidade é uma delas." Com passos firmes, subiu ao palco que estava a poucos metros. O mestre de cerimônias, incerto sobre como proceder, entregou-lhe o microfone. Um silêncio denso dominava o ambiente. Todos os olhos estavam fixos na figura simples mas imponente de Teresa. De pé, no palco, o rosário agora seguro em suas mãos. "Boa noite a todos", começou ela, a voz calma e clara. "Sou Teresa Oliveira, mãe de Rodrigo. Muitos aqui não me conhecem, e outros talvez prefiram que eu não estivesse aqui. Mas estou, porque um filho, não importa o que aconteça, sempre será um filho." Seus olhos percorreram o salão,
detendo-se brevemente em Rodrigo, que parecia paralisado entre o constrangimento e uma crescente apreensão. Quando Rodrigo nasceu, prometi a mim mesma que faria tudo por ele. E fiz, trabalhei em 2, às vezes 3 empregos. Costurei para fora, fiz faxina, vendi quitandas. Quando Antônio nos deixou há 10 anos, continuei lutando sozinha. Tudo para que meu filho tivesse educação, oportunidades, dignidade. Teresa abriu a pequena bolsa que trazia consigo e retirou os documentos que guardara no bolso do vestido. Este casamento, continuou, custou mais do que muitos aqui podem imaginar. Não apenas emocionalmente, mas financeiramente também. Desdobrando lentamente os papéis, mostrou-os para a plateia. Aqui estão os extratos bancários e recibos das transferências que fiz. Todo o dinheiro que economizei durante anos, trabalhando de sol a sol, 70 mil reais. Minhas economias de uma vida inteira, entregues para que este casamento se acontecesse da forma que vocês desejavam. Um murmúrio de espanto correu pelo salão. Henrique Vieira franziu o senho, claramente surpreso. Aparentemente, Patrícia havia dito que o pai do noivo era quem estava contribuindo financeiramente. E aqui, continuou Teresa mostrando outro documento, está a escritura da minha casa, que coloquei no nome do Rodrigo como presente de casamento. A casa onde ele nasceu e cresceu, onde seu pai viveu e se foi. O único bem material que possuo. Rodrigo empalideceu visivelmente. Patrícia, ao seu lado, parecia uma estátua de mármore, o rosto congelado em uma expressão de horror crescente. Fiz tudo isso por amor, prosseguiu Teresa, sem pedir nada em troca, sem exigir reconhecimento ou gratidão, porque isso é o que mães fazem. Sua voz permanecia calma, sem qualquer traço de amargura ou acusação. Era apenas a verdade sendo exposta em sua forma mais pura e dolorosa. Mas há alguns dias, continuou ela, pegando o celular que trazia na bolsa, descobri que meu sacrifício seria recompensado de uma forma que nunca imaginei. Juliana, que havia retornado à cozinha, reapareceu junto ao técnico de som. Um sinal imperceptível de Teresa, e ela soube o que fazer. Aproximando-se da mesa de som, conectou o celular que Teresa lhe estendia ao sistema de áudio do salão. Acredito que as próprias palavras dos noivos explicam melhor do que eu poderia. Um clique, e a voz clara de Patrícia encheu o ambiente. Pai, já está tudo encaminhado. O Rodrigo já assinou a procuração para vender a casa depois do casamento. A velha nem desconfia. Vamos colocá-la naquele asilo em Mariana, o mais barato que encontrarmos. Com o dinheiro da venda, conseguimos fazer aquela viagem para a Europa e dar entrada no apartamento novo. O choque foi imediato e visível em todos os rostos. Henrique Vieira, em particular, parecia atônito. Antes que alguém pudesse reagir, a voz hesitante de Rodrigo surgiu na gravação. Não sei não, Patrícia. É a casa onde cresci, onde meu pai viveu. Não seja ridículo, Rodrigo, cortou a voz de Patrícia. Sua mãe já está velha, precisa de cuidados. No asilo ela vai ter companhia, enfermeiras, e nós precisamos desse dinheiro para começar nossa vida. Ou você quer continuar sendo um engenheirinho de obra pelo resto da vida? A pausa que se seguiu foi excruciante. Se for o melhor para todos, acho que sim. O áudio terminou, deixando um silêncio sepulcral no salão. Todas as faces estavam voltadas para os noivos. Patrícia, branca como papel, parecia incapaz de se mover. Rodrigo, de cabeça baixa, era a própria imagem da vergonha. Henrique Vieira foi o primeiro a reagir. Com passos pesados, aproximou-se do palco. Senhora Oliveira, posso verificar esses áudios? Teresa estendeu-lhe o celular sem hesitar. O empresário ouviu novamente, agora em particular, os áudios incriminadores. Seu rosto ia ficando cada vez mais vermelho à medida que a gravação avançava. Devolvendo o aparelho a Teresa, virou-se para a filha e o genro. Patrícia, Rodrigo, venham até aqui imediatamente. O casal aproximou-se lentamente, como crianças, pegas em flagrante. Henrique, tremendo de raiva, exigiu explicações. É verdade isso? Vocês planejavam internar Dona Teresa num asilo barato depois de pegar o dinheiro da casa dela? O silêncio de ambos foi resposta suficiente.
Rodrigo não conseguia erguer os olhos do chão. Pai, não é bem assim, começou Patrícia, mas foi interrompida pelo gesto furioso do pai. Cale-se! Você me envergonhou diante de todos os meus amigos e associados. Planejou usar meu dinheiro para financiar uma traição dessas? Que tipo de pessoa você se tornou? Virando-se para o genro, continuou. E você? Que homem é você? Que permite que tratem sua mãe dessa forma? Que aceita vender a casa onde cresceu para satisfazer os caprichos de minha filha? Rodrigo finalmente ergueu o olhar. Lágrimas escorriam por seu rosto. Eu assinei os papéis da venda, admitiu com voz embargada. Patrícia disse que seria melhor para todos, que mamãe estaria mais bem cuidada. Teresa, ainda de pé no palco, observava a cena com uma mistura de dor e alívio. A verdade, finalmente exposta, era dolorosa, mas necessária. Henrique Vieira retirou o paletó e afrouxou a gravata, como se de repente o ar do salão tivesse ficado pesado demais. Este casamento está cancelado, anunciou com voz trovejante. Patrícia, vá buscar suas coisas, vamos para casa agora. Em um gesto inesperado, virou-se para Teresa e subiu ao palco. Senhora Oliveira, disse com voz agora contrita, em nome da minha família, peço-lhe desculpas por esta humilhação pública. A senhora demonstrou hoje mais dignidade do que qualquer pessoa neste salão, inclusive eu. Tomando o microfone, dirigiu-se aos convidados atônitos. Senhoras e senhores, esta festa está encerrada. Por favor, retirem-se em ordem. Haverá transporte para quem necessitar. O caos que se seguiu foi indescritível. Convidados confusos deixavam o salão em pequenos grupos, comentando em voz baixa o escândalo sem precedentes. Patrícia, em lágrimas de raiva e humilhação, arrancou a aliança e a jogou sobre uma mesa antes de sair escoltada pelo pai. Rodrigo permaneceu imóvel no centro do salão, como se o mundo houvesse desabado sobre seus ombros, e de certa forma havia. Teresa desceu do palco lentamente, exausta. A revelação da verdade exigira mais força do que imaginara. Juliana aproximou-se, oferecendo apoio. A senhora está bem? Posso chamar um táxi? Teresa assentiu, grata. Enquanto esperavam na entrada do salão quase vazio, Rodrigo finalmente aproximou-se. Seus olhos estavam vermelhos, o rosto devastado pelo choque e pela vergonha. Mãe, começou, a voz quase inaudível, eu não sei o que dizer. Teresa olhou para o filho, o coração partido, mas ainda cheio de amor. Não diga nada agora, Rodrigo. Vá para casa. Amanhã conversaremos. A senhora ainda vai me receber depois do que fiz? Teresa tocou suavemente o rosto do filho, como fazia quando ele era criança. Um filho sempre será um filho, Rodrigo, mas confiança é como cristal. Uma vez quebrada, precisa ser reconstruída pedaço por pedaço. O táxi chegou interrompendo o momento. Juliana ajudou Teresa a entrar no veículo. Obrigada por tudo, minha filha, disse Teresa, apertando a mão da jovem. Sua mãe estaria orgulhosa de você. Enquanto o táxi descia as ruas íngremes de Ouro Preto em direção à casa simples no bairro São Sebastião, Teresa olhava pela janela as luzes da cidade histórica. Em suas mãos, o rosário remendado às pressas. Em seu coração, a certeza de que naquela noite algo havia se quebrado irremediavelmente, mas também a esperança de que, das ruínas, algo novo e mais verdadeiro pudesse um dia florescer. A manhã seguinte ao desastre do casamento, amanheceu cinzenta em Ouro Preto. Uma chuva fina e constante caía sobre os telhados coloniais, como se a própria cidade chorasse pelos acontecimentos da noite anterior. Teresa acordou cedo, como sempre fazia. Seus ossos doíam um pouco mais naquela manhã, não apenas pela idade, mas pelo peso emocional que carregara. Preparou seu café da manhã simples, um pão caseiro com manteiga e uma xícara de café forte, e sentou-se à mesa da cozinha, ouvindo o familiar programa matinal na rádio local. Foi então que a primeira surpresa do dia chegou. E o assunto que domina as rodas de conversa em Ouro Preto hoje é o escândalo no casamento do Tano, anunciou o locutor animadamente. O que deveria ser a união da filha do empresário Henrique Vieira
com o engenheiro Rodrigo Oliveira terminou em um confronto dramático quando Dona Teresa Oliveira, mãe do noivo, revelou um plano chocante do casal. Teresa quase engasgou com o café. Nunca imaginara que sua história pessoal viraria notícia na rádio da cidade. Aumentou o volume, atônita. Segundo fontes presentes no evento, a senhora Oliveira apresentou provas de que o casal planejava interná-la em um asilo após o casamento para vender sua casa. O vídeo do momento em que a noiva empurrou a sogra, fazendo-a derrubar seu rosário, já circula nas redes sociais e está causando comoção. A campainha tocou, interrompendo sua escuta. Ao abrir a porta, Teresa encontrou Dona Zulmira, Dona Cida e outras vizinhas, todas com expressões de preocupação e admiração. Terezinha, estávamos morrendo de preocupação, exclamou Zulmira, abraçando-a. Todo mundo já está sabendo o que aconteceu. O sobrinho da Neuza trabalha no Vila Real e contou tudo. As senhoras entraram, trazendo bolos e quitandas, como era costume nas ocasiões importantes do bairro. Em poucos minutos, a pequena sala estava cheia, com todas querendo ouvir os detalhes diretamente da fonte. Foi horrível mesmo. Comadre? Perguntou Dona Cida. Dizem que você enfrentou a nora na frente de todo mundo. Teresa suspirou. Não queria alimentar fofocas, mas precisava esclarecer os fatos. Não foi por vingança, explicou pacientemente. Foi por justiça. Precisava mostrar a verdade antes que fosse tarde demais. Enquanto conversavam, a campainha tocou novamente. Desta vez, era uma jovem desconhecida, vestida formalmente. Dona Teresa Oliveira? Sou Luísa Mendonça, repórter do jornal A Tribuna. Gostaria de conversar sobre os acontecimentos de ontem. Teresa sentiu o rosto queimar. Não estou dando entrevistas, minha filha. É um assunto de família. Mas seu caso está viralizando nas redes sociais, insistiu a repórter. As pessoas estão chamando a senhora de a mulher que não caiu. O vídeo tem milhares de compartilhamentos. Confusa, Teresa pediu explicações. A repórter mostrou-lhe o celular, onde um vídeo editado mostrava o momento do empurrão, seguido dela recolhendo calmamente as contas do rosário e depois revelando a verdade no palco. Uma música emocionante acompanhava as imagens e legendas destacavam frases como "A dignidade não tem preço" e "A força silenciosa de uma mãe". Meu Deus do céu, murmurou Teresa sentando-se pesadamente no sofá. Nunca pensei que isso aconteceria. Ao longo daquele dia, a casa de Teresa tornou-se o centro das atenções no bairro. Mais jornalistas apareceram. Vizinhos curiosos passavam na frente da casa, esperando ver algum movimento, e até mesmo estranhos deixavam flores no portão com bilhetes de apoio. O telefone fixo tocou incessantemente, até que Teresa decidiu desligá-lo. No meio da tarde, um carro oficial da prefeitura parou em frente à casa. O próprio prefeito de Ouro Preto, Dr. Eduardo Campos, desceu do veículo, acompanhado de uma assessora. Dona Teresa, disse ele, estendendo a mão polidamente. Vim pessoalmente expressar minha solidariedade pelo ocorrido. A senhora se tornou um símbolo de resistência e dignidade para nossa cidade. Atordoada com tanta atenção inesperada, Teresa apenas agradeceu recebendo-o por alguns minutos. O prefeito garantiu que qualquer tentativa de venda irregular da casa seria impedida pela Justiça Municipal e ofereceu apoio jurídico gratuito através da Defensoria Pública. Mal o prefeito havia partido quando outro visitante chegou, Henrique Vieira em pessoa. O empresário, normalmente imponente, parecia menor e mais velho naquele dia, com olheiras profundas e o rosto marcado pelo cansaço. Senhora Oliveira, começou ele obviamente desconfortável, vim pessoalmente pedir perdão pelo comportamento de minha filha. Teresa convidou-o a entrar e ofereceu um café, que ele aceitou com gratidão. Sempre fui rigoroso nos negócios, continuou Henrique olhando para a xícara em suas mãos. Mas falhei como pai. Criei Patrícia dando-lhe tudo que o dinheiro podia comprar após a partida de minha esposa. Pensei que isso a faria feliz. Agora vejo que apenas criei um monstro. Havia uma sinceridade dolorosa em suas palavras que comoveu Teresa. Nunca é tarde para recomeçar, seu Henrique. Patrícia ainda pode aprender. Duvido muito,
respondeu ele amargamente. Ela partiu para a casa de praia em Búzios esta manhã furiosa comigo por ter cancelado o casamento. Nem sequer pediu desculpas pelo que fez. Antes de sair, Henrique entregou a Teresa um envelope. Aqui está o valor que a senhora investiu no casamento, com juros. E também, acrescentou, tirando outro documento do bolso, um termo de anulação da procuração que seu filho assinou para a venda da casa. Meu advogado preparou. A senhora está legalmente protegida agora. Depois que Henrique saiu, Teresa ficou sentada por muito tempo na varanda, tentando processar tudo o que estava acontecendo. A chuva havia cessado e um arco-íris débil formava-se no horizonte da cidade histórica. Seu momento de reflexão foi interrompido pela chegada de Juliana, a jovem garçonete, filha de sua falecida amiga. Dona Teresa, vim ver como a senhora está. Todo mundo só fala nisso. A jovem trazia um pacote com doces caseiros e um jornal na mão. A senhora virou capa do jornal local, disse, mostrando a primeira página, onde uma foto de Teresa no palco, segurando o rosário, estampava a manchete. A dignidade que não se curva. Isso tudo é uma loucura, minha filha, suspirou Teresa. Eu só queria proteger minha casa e minha dignidade. E inspirou muita gente no processo, sorriu Juliana. Sabe quantas mensagens recebi hoje? Colegas de trabalho, pessoas nas redes sociais, todos comentando como a senhora foi corajosa. Enquanto conversavam, Juliana contou que o vídeo havia sido editado por um dos técnicos de som da festa, comovido com a cena e compartilhado inicialmente em grupos locais. Dali, espalhou-se rapidamente para páginas maiores, até chegar a canais de notícias nacionais. Até uma advogada famosa de Belo Horizonte compartilhou, dizendo que queria ajudar a senhora. Como que para confirmar suas palavras, um carro estacionou em frente à casa. Dele desceu uma mulher jovem, de cerca de 35 anos, vestida em um terno discreto, mas elegante. Dona Teresa Oliveira. Sou Mariana Vasconcelos, advogada. Vim oferecer meus serviços pro bono para a senhora. Teresa convidou-a a entrar. A advogada explicou que havia assistido ao vídeo pela manhã e ficado profundamente comovida. A senhora tem um caso sólido contra seu ex-futuro genro e sua noiva, explicou Mariana. Temos provas de conspiração, tentativa de estelionato, coerção psicológica e até mesmo agressão física durante a festa. Posso ajudá-la a garantir que seus direitos sejam respeitados. Teresa hesitou. Não quero prejudicar meu filho, doutora. Entendo seu sentimento maternal, respondeu Mariana suavemente. Mas precisamos garantir que ninguém mais tente se aproveitar da senhora. E quanto a Patrícia, bem, ações têm consequências. Após uma longa conversa, Teresa aceitou a representação legal, principalmente para garantir a segurança de sua casa e impedir que Rodrigo assinasse novos documentos sob influência de Patrícia. O dia já se transformava em noite, quando finalmente Teresa conseguiu ficar sozinha. Exausta física e emocionalmente, preparava-se para dormir quando ouviu batidas hesitantes na porta. Era Rodrigo. Seu filho estava quase irreconhecível. O homem elegante do casamento agora parecia um menino perdido, com olhos vermelhos de tanto chorar, cabelo despenteado e roupas amassadas. Tinha 2 pequenas malas ao lado. Mãe! Sua voz era apenas um sussurro rouco. Eu não tenho mais para onde ir. Teresa olhou para o filho por um longo momento. Parte dela queria fechar a porta e deixá-lo sentir um pouco da dor que ele havia lhe causado. Mas a parte maior, a mãe que sempre fora, abriu os braços. Rodrigo entrou e desabou em lágrimas, ajoelhando-se diante dela como fazia quando criança, após alguma travessura grave. Me perdoa, mãe. Eu não sei como deixei as coisas chegarem a esse ponto. Teresa segurou o rosto do filho entre as mãos, enxugando suas lágrimas. O perdão de mãe é infinito, Rodrigo, mas a confiança, essa precisa ser reconstruída dia após dia. Nos dias seguintes, a vida de Teresa passou por uma transformação surreal. O caso continuou repercutindo na mídia, com novas revelações surgindo a cada dia. Uma emissora de TV nacional enviou uma equipe para entrevistá-la. Grupos de defesa dos direitos dos idosos
a convidaram para dar palestras. Cartas chegavam diariamente de pessoas desconhecidas tocadas por sua história, de outras vítimas de tentativas semelhantes de expoliação por familiares, de admiradores que viam nela um exemplo de resistência. Presentes apareciam na porta: flores, artesanato, doces, até mesmo ofertas de dinheiro que ela recusava gentilmente. Mariana, sua advogada, tornou-se uma presença constante. Não apenas cuidava dos aspectos legais, anulando definitivamente a procuração assinada por Rodrigo e registrando a casa como bem de família inalienável, mas também ajudava Teresa a lidar com a súbita e indesejada fama. A senhora recebeu convites para 3 programas de televisão, informou Mariana em uma tarde, consultando seu tablet. E uma editora quer publicar sua biografia. Teresa balançou a cabeça incrédula. Nunca pensei que defender o que é meu por direito causaria tanto alvoroço. É que sua história tocou em algo muito profundo, dona Teresa, explicou a advogada. A questão do abandono dos idosos, da ganância familiar, do abuso patrimonial. São temas que afetam milhares de pessoas silenciosamente. A senhora deu voz a elas. Em casa, Rodrigo tentava lentamente reconstruir a relação com a mãe. Havia retornado ao trabalho na construtora, embora enfrentasse olhares de reprovação e comentários sussurrados por todos os lados. À noite, ajudava nos afazeres domésticos, consertava uma torneira que pingava, uma janela emperrada, preparava o jantar ocasionalmente. Patrícia me ligou, comentou ele hesitantemente durante um jantar, 2 semanas após o incidente. Ela quer que eu vá para Búzios. Disse que podemos recomeçar longe daqui. Teresa olhou para o filho tentando esconder a preocupação. E o que você respondeu? Que meu lugar é aqui, disse ele com uma firmeza que surpreendeu Teresa. Ao lado de quem realmente se importa comigo. Na mesma noite, enquanto Teresa arrumava-se para dormir, Rodrigo bateu suavemente em sua porta. Mãe, posso entrar? Ele carregava uma caixa de papelão surrada que Teresa reconheceu imediatamente. Era onde guardava as fotografias antigas da família. Encontrei isso no porão hoje, quando estava organizando as coisas, explicou ele sentando-se na beirada da cama. Olha só essa. A foto mostrava Antônio segurando Rodrigo bebê, com Teresa ao lado, em frente à casa recém-adquirida. Os 3 sorriam, a felicidade evidente em seus rostos jovens. Pai trabalhou tanto por esta casa, comentou Rodrigo, a voz embargada. Fazia horas extras na mineradora, mesmo já doente do pulmão. E eu quase joguei tudo fora por... Não conseguiu terminar a frase. Teresa segurou sua mão. Seu pai estaria orgulhoso de ver você reconhecendo seus erros, filho. Isso é o que diferencia um homem de verdade de um menino. Aquela sessão de fotografias antigas funcionou como uma terapia para ambos. Cada imagem trazia memórias, histórias, valores que haviam sido temporariamente esquecidos na busca desenfreada por status social que Patrícia representava. Às vezes, o perdão começa com um simples folhear de fotografias amareladas pelo tempo. Na manhã seguinte, Rodrigo saiu cedo para o trabalho, mas não sem antes deixar o café da manhã pronto para a mãe, um hábito que estava retomando dos tempos de adolescência, quando ajudava em casa. Teresa aproveitou a manhã ensolarada para trabalhar no jardim, que andava negligenciado nas últimas semanas turbulentas. Enquanto plantava novas mudas de lavanda, sua flor favorita, notou um carro estacionando. Era Juliana, acompanhada de uma mulher mais velha. Dona Teresa, chamou a jovem animadamente. Trouxe uma surpresa. Esta é minha tia Conceição, irmã da minha mãe. Ela acabou de chegar de Diamantina e queria muito conhecer a senhora. Conceição, uma mulher robusta de meia-idade com o mesmo sorriso luminoso de Maria das Dores, abraçou Teresa como se fossem velhas amigas. Minha irmã falava tanto da senhora nas cartas, explicou ela. Quando vi aquele vídeo na internet, reconheci imediatamente. É a Terezinha da Dorinha, eu disse. As 3 mulheres sentaram-se no jardim, compartilhando histórias sobre Maria das Dores, a amiga que Teresa tanto sentira falta nos últimos anos. De alguma forma, aquele encontro inesperado parecia fechar um círculo,
trazendo de volta uma parte importante de seu passado. A senhora não imagina o bem que fez, comentou Conceição. Lá em Diamantina, no asilo onde trabalho como enfermeira, as idosas assistiram ao vídeo umas 20 vezes. Uma delas até enfrentou o filho que queria vender a casa dela. Disse: "Se Dona Teresa de Ouro Preto conseguiu, eu também consigo." Teresa corou com o elogio, ainda desconfortável com a ideia de ser um exemplo para desconhecidos. Mas algo dentro dela se aqueceu ao pensar que sua história pudesse fortalecer outras pessoas. Enquanto as visitantes se despediam, Juliana hesitou na porta. Dona Teresa, estava pensando... A senhora me contou que costumava vender quitandas na feira. Eu adoro cozinhar também. Quem sabe não poderíamos fazer algo juntas? Tenho uma amiga que tem um café no centro histórico e disse que poderia vender nossas coisas lá. A proposta pegou Teresa de surpresa, mas a ideia de voltar a fazer algo produtivo, especialmente ao lado da filha de sua querida amiga, era tentadora. Vou pensar com carinho, minha filha. Naquela tarde, quando o sol já começava a se pôr, pintando de dourado os telhados coloniais de Ouro Preto, Teresa sentou-se na varanda da casa que quase perdera. Com o rosário remendado entre os dedos, agora um símbolo ainda mais poderoso de resistência, refletiu sobre as reviravoltas que sua vida havia tomado em tão pouco tempo. Do outro lado da rua, Pedrinho brincava com outros meninos. Ao vê-la, acenou entusiasticamente. Teresa retribuiu o aceno, grata ao garoto que, sem saber, havia mudado o curso de sua história ao encontrar aquele celular. A cidade que sempre fora sua casa, agora a olhava de forma diferente. Não era mais apenas Dona Teresa, a viúva do Antônio, a mãe do Rodrigo. Era a mulher que enfrentara a injustiça de cabeça erguida. A mulher que não caíra quando tentaram derrubá-la. Seu telefone tocou. O novo número que Mariana a ajudara a conseguir, conhecido apenas por poucas pessoas. Era a advogada, com novidades. Dona Teresa, tenho 2 notícias. A primeira é que conseguimos uma ordem judicial proibindo Patrícia de se aproximar da senhora ou de sua residência. A segunda é que a reportagem da TV Globo vai ao ar amanhã no Fantástico. Eles fizeram um trabalho lindo, contando sua história e usando-a para discutir o problema do abuso patrimonial contra idosos no Brasil. Ao desligar, Teresa notou Rodrigo, chegando do trabalho. Ele carregava um pequeno buquê de flores do campo, simples, mas escolhidas com cuidado, como ela própria lhe ensinara na infância. "São para você, mãe", disse ele, entregando-lhe o buquê com um sorriso tímido. "Para agradecer por não desistir de mim, mesmo quando eu quase desisti de mim mesmo." Teresa abraçou o filho, as flores entre eles. No horizonte, o céu de Ouro Preto transformava-se em um espetáculo de cores, como se a própria natureza celebrasse a renovação que começava a florescer naquela casa simples de adobe, onde uma mulher havia encontrado a coragem de dizer não à injustiça. E naquele momento, Teresa soube que, por mais doloroso que tivesse sido o caminho, valera a pena. Pois algumas coisas, como a dignidade, não têm preço. 3 meses se passaram desde aquela noite no espaço Vila Real. O inverno dava seus primeiros sinais de despedida em Ouro Preto, com manhãs ainda frias, mas tardes cada vez mais ensolaradas. Na pequena casa do bairro São Sebastião, muito havia mudado, não apenas em sua estrutura física, mas principalmente nas vidas que ali habitavam. A reportagem no Fantástico havia transformado Teresa em uma espécie de celebridade nacional. Por algumas semanas, jornalistas acamparam em frente à sua casa. Curiosos batiam à porta a qualquer hora, e o telefone não parava de tocar. Foram dias difíceis para alguém que sempre prezara pela simplicidade e privacidade. Mas agora, passado o furor inicial da mídia, uma nova rotina se estabelecera. Teresa havia aceitado a proposta de Juliana e juntas criaram o Quitandas da Teresa, um pequeno negócio que fornecia bolos, broas e biscoitos caseiros para 3 cafés no centro histórico. A receita da broa de fubá com queijo, segredo de família passado por gerações, tornara-se um sucesso entre turistas e moradores.
Numa manhã de sábado particularmente agradável, Teresa estava na cozinha, preparando uma fornada especial. Juliana chegaria em breve para ajudar. O aroma de canela e cravo preenchia a casa, misturando-se ao cheiro do café recém-coado. Da sala, vinha o som da televisão onde Rodrigo assistia ao noticiário local. "Mãe", chamou ele, "tem uma reportagem sobre aquele projeto que a senhora participou." Teresa enxugou as mãos no avental e foi até a sala. Na tela, imagens mostravam o lançamento do Programa Dona Teresa, uma iniciativa da Prefeitura de Ouro Preto, em parceria com a OAB local, para oferecer assistência jurídica gratuita a idosos vulneráveis. Inspirado na história de Dona Teresa Oliveira, que enfrentou uma tentativa de expoliação familiar com coragem e dignidade, o programa já atendeu mais de 50 idosos em seus 2 meses de funcionamento, narrava a repórter. Teresa sentou-se ao lado do filho, ainda desconfortável com a ideia de ser uma inspiração pública, mas não podia negar o calor que sentia no peito ao saber que sua história ajudava outras pessoas. "A senhora virou um ícone, mãe", comentou Rodrigo com um sorriso orgulhoso, tão diferente do homem inseguro que fora meses antes. Desde o incidente, Rodrigo havia passado por uma transformação profunda. A humilhação pública, seguida pelo perdão condicional da mãe, provocara nele uma espécie de renascimento. Voltara a ser o rapaz sensível e trabalhador que era antes de conhecer Patrícia. Mas agora havia nele uma nova maturidade, forjada no fogo da vergonha e do arrependimento. "Não sou ícone de nada, filho. Apenas uma velha que se recusou a ser tratada como um móvel descartável." A campainha tocou, interrompendo a conversa. Era Juliana, acompanhada de Mariana, a advogada que se tornara amiga da família. "Bom dia, Dona Teresa. Trouxe reforços hoje", disse a jovem animadamente. "Mariana quer aprender a fazer aquele bolo de milho que ela não para de falar." "E trouxe notícias", acrescentou Mariana após os cumprimentos. "O processo contra Patrícia está andando bem. Ela tentou uma contestação, mas as provas são irrefutáveis." Rodrigo, que havia encerrado definitivamente seu relacionamento com Patrícia, apesar das tentativas dela de reconquistar o engenheirinho após descobrir que seu pai havia cortado sua mesada, parecia desconfortável sempre que o nome da ex-noiva era mencionado. "Acha mesmo necessário seguir com isso, mãe?" perguntou ele preocupado. "Já conseguimos anular todos os documentos que assinei." "Não é por vingança, filho", explicou Teresa pacientemente. "É para estabelecer um precedente legal. Mariana me explicou que isso pode ajudar outros idosos no futuro." A advogada assentiu, concordando. "Exatamente, Dona Teresa. Seu caso está criando jurisprudência importante na proteção patrimonial de idosos." Enquanto as mulheres trabalhavam na cozinha, Rodrigo saiu para buscar alguns materiais de construção. Nos últimos meses, dedicava seus finais de semana a pequenos reparos e melhorias na casa. Não apenas como forma de compensação pelo que quase fizera, mas como um genuíno ato de amor. "Como estão as coisas entre você e seu filho?" perguntou Mariana, enquanto aprendia a sovar a massa do bolo. Teresa sorriu, peneirando a farinha com movimentos precisos. "A confiança é como uma planta delicada, Mariana. Precisa de tempo, cuidado e paciência para crescer novamente, mas estamos no caminho certo." "A senhora é incrível", comentou Juliana, separando as formas para os bolos. "Depois de tudo que aconteceu, ainda consegue perdoar." "Perdoar não significa esquecer, minhas filhas. Significa escolher não deixar que a mágoa defina quem você é." A manhã transcorreu em uma atmosfera alegre de trabalho compartilhado. As 3 mulheres, de gerações diferentes, encontravam na cozinha um espaço de cura e conexão. Entre receitas e histórias, laços se fortaleciam. Após o almoço, quando Mariana já havia partido e Juliana ajudava a organizar as quitandas para entrega, Rodrigo retornou com um visitante inesperado, Henrique Vieira. "Senhor Vieira queria falar com a senhora, mãe", explicou Rodrigo, visivelmente desconfortável. O empresário, sempre tão imponente, parecia menor e mais humilde do que na última vez que Teresa o vira. Havia uma tristeza digna em seu olhar. "Dona Teresa,
Perdoe a intromissão. Vim trazer pessoalmente isto, disse ele, estendendo um envelope. É o convite para a inauguração da Casa de Apoio Dona Teresa, um centro de acolhimento para idosos que estou financiando. Teresa pegou o envelope, surpresa. Não é um asilo, esclareceu rapidamente Henrique, percebendo sua hesitação. É um espaço onde idosos podem passar o dia, receber assistência jurídica, médica e psicológica, participar de atividades culturais. Um lugar onde serão tratados com a dignidade que merecem. Por que está fazendo isso, Sr. Vieira? Henrique suspirou profundamente antes de responder. Para tentar reparar, de alguma forma, o mal que minha filha quase causou. E porque sua história me fez ver que falhei não apenas como pai, mas como membro de uma comunidade que negligencia seus idosos. Teresa convidou-o a sentar-se. Ofereceu café e broa fresca, que ele aceitou com gratidão. Durante a conversa que se seguiu, Henrique revelou que Patrícia havia partido para o exterior após o escândalo, recusando-se a assumir qualquer responsabilidade por seus atos. Criei um monstro, Dona Teresa. Dei-lhe tudo, exceto valores. Agora estou pagando o preço. Havia uma humanidade vulnerável naquele homem poderoso que tocou o coração de Teresa. Ela, que conhecia a dor de falhar como mãe, mesmo que de forma muito diferente, sentiu empatia por seu sofrimento. Ainda há tempo, seu Henrique. Para ela, para o Senhor, para todos nós. Quando Henrique se despediu, deixou para trás não apenas o convite, mas também uma proposta. Queria que as quitandas de Teresa e Juliana fossem fornecidas diariamente à casa de apoio, com um pagamento justo e contrato formal. Seria uma honra trabalhar com a senhora, disse ele sinceramente. E os idosos merecem o melhor. Aquela tarde trouxe ainda outra surpresa. Enquanto Teresa e Juliana organizavam as últimas entregas do dia, Sebastiana, a filha de Dona Zulmira com síndrome de Down, apareceu na porta da cozinha, acompanhada da mãe. Tia Teresa, exclamou a jovem de 32 anos com seu característico entusiasmo. Trouxe um presente. Nas mãos, Sebastiana carregava um quadro de bordado, feito por ela mesma. Era uma representação colorida e cheia de vida da casa de Teresa, com flores no jardim e uma figura de vestido azul sorrindo à porta. É a senhora, explicou Sebastiana orgulhosamente, a mulher mais corajosa que conheço. Teresa abraçou a jovem profundamente tocada. Era uma lembrança constante de que, se tivesse desistido de lutar por sua dignidade, pessoas como Sebastiana, que Patrícia considerava inadequadas para seu círculo social, teriam sido apagadas de sua vida. É o presente mais bonito que já ganhei, Sebastiana, disse Teresa, com lágrimas nos olhos. Dona Zulmira, observando a cena, comentou: Sabe, Terezinha, você mudou mais vidas do que imagina. Depois daquele vídeo, muita gente no bairro encontrou coragem para enfrentar situações que vinham suportando em silêncio. A conversa foi interrompida pela chegada de Pedrinho, o menino que havia descoberto o celular de Patrícia. Agora ele era uma presença constante na casa, ajudando nos pequenos afazeres em troca de histórias e quitandas. Dona Teresa, olha o que saiu no jornal da escola, exclamou ele, mostrando um pequeno jornal impresso. Fizeram uma reportagem sobre a senhora no projeto de cidadania. O artigo, escrito por alunos do ensino fundamental, contava de forma simples a história de Teresa, apresentando-a como exemplo de resistência pacífica e dignidade. As crianças haviam ilustrado o texto com desenhos coloridos, mostrando uma senhora de cabelos brancos recolhendo as contas de um rosário. Aquela noite, após um dia cheio de emoções e surpresas, Teresa sentou-se na varanda com Rodrigo. As estrelas brilhavam intensamente sobre ouro preto, como diamantes espalhados no veludo escuro do céu. Ando pensando muito, mãe, disse Rodrigo, quebrando o silêncio contemplativo. Sobre recomeços. São sempre possíveis, filho. Enquanto há vida, há possibilidade de mudança. Recebi um convite para trabalhar em um projeto de restauração de casas históricas em áreas vulneráveis da cidade, continuou ele. O salário é menor do que na construtora, mas seria algo com propósito, sabe? Devolver um pouco do que recebi. Teresa sorriu,
orgulhosa da transformação do filho. O homem que quase a traíra por ambição, agora buscava significado além do dinheiro. Seu pai ficaria orgulhoso, Rodrigo. Ele sempre dizia que um homem vale pelo bem que constrói, não pelo que acumula. Na manhã seguinte, Teresa acordou com o cheiro de café e pão de queijo fresco. Rodrigo havia preparado o café da manhã. Sobre a mesa, ao lado da xícara fumegante, um pequeno embrulho. "O que é isso, filho?" "Abra e veja", respondeu ele com um sorriso enigmático. Dentro da caixa, um rosário novo, feito de contas de madeira escura, com um pequeno crucifixo de prata. "Sei que você remendou o antigo", explicou Rodrigo, "mas pensei que talvez gostasse de um novo também. As contas são de jacarandá, como as daquele que vovó te deu." Teresa segurou o rosário com reverência. Era um presente carregado de simbolismo, não apenas um objeto religioso, mas um pedido silencioso de perdão, uma promessa de reconstrução. "É lindo, filho. Vou usá-lo todos os dias." Mais tarde naquele dia, enquanto caminhava para a igreja de Nossa Senhora do Pilar para a missa dominical, Teresa refletia sobre os caminhos inesperados que a vida havia tomado. O rosário novo no bolso do vestido, o antigo, remendado, guardado com carinho em uma caixinha. A praça em frente à igreja estava cheia de famílias aproveitando o domingo ensolarado. Crianças corriam, idosos conversavam nos bancos, casais passeavam de mãos dadas. A vida em sua rotina normal, bela em sua simplicidade. Várias pessoas cumprimentaram Teresa com especial deferência, um aceno respeitoso, um sorriso caloroso, às vezes até mesmo um aperto de mão, ou um abraço inesperado de alguém que se identificava como admirador de sua história. Dentro da igreja secular, com suas paredes cobertas de ouro e santos barrocos, observando silenciosamente os fiéis, Teresa ajoelhou-se para rezar. Agradeceu pela casa preservada, pelo filho recuperado, pelas novas amizades, pelas oportunidades inesperadas que surgiram das cinzas de uma traição. Ao final da missa, Padre Joaquim a chamou discretamente. "Teresa, tenho um pedido especial. A Pastoral dos Idosos está precisando de alguém para coordenar o novo grupo de apoio a pessoas que sofreram tentativas de expoliação familiar. Pensei imediatamente em você." A proposta pegou Teresa de surpresa. Nunca se imaginara como líder de nada, muito menos de um grupo de apoio. "Não sei se tenho capacidade, padre. Sou apenas uma mulher simples que defendeu o que era seu. E é exatamente por isso que você é perfeita para o papel, Teresa. Sua experiência, sua dignidade, sua capacidade de perdoar sem permitir novas injustiças, tudo isso é exatamente o que aquelas pessoas precisam ver." Após refletir por alguns momentos, Teresa aceitou. Era uma forma de transformar sua dor em algo construtivo, de dar sentido ao que havia vivido. Na saída da igreja, encontrou Juliana esperando por ela com uma notícia animadora. "Dona Teresa, o Café Colonial quer aumentar nosso fornecimento e a Dona Clara disse que podemos usar a cozinha industrial dela nas tardes de terça e quinta, sem custo adicional." O pequeno negócio das quitandas crescia organicamente, trazendo não apenas uma renda complementar, mas também um novo propósito para Teresa. Era reconfortante saber que suas habilidades, desenvolvidas ao longo de uma vida de trabalho, ainda eram valorizadas e necessárias. No caminho de volta para casa, Teresa passou pelo Largo do Rosário, onde uma pequena feira de artesanato acontecia aos domingos. Entre as barracas coloridas, uma chamou sua atenção. Uma jovem artesã vendia terços e rosários feitos à mão. A moça, ao reconhecê-la, insistiu em lhe dar de presente um terço delicado feito de contas azuis. "Da cor do seu vestido naquela noite", explicou ela. "O que a senhora fez me deu coragem para deixar um relacionamento abusivo. Agora estou recomeçando com o meu artesanato." Teresa aceitou o presente comovida, mais uma confirmação de que sua história havia transcendido o âmbito pessoal. O que começara como uma luta por sobrevivência e dignidade havia se transformado em um farol para outros, navegantes em mares turbulentos. Em casa, encontrou Rodrigo no Jardim dos Fundos, plantando mudas de lavanda ao lado das roseiras que já existiam. "Achei que gostaria de expandir o jardim, mãe.
para quando começar seu grupo de apoio, um lugar bonito e perfumado para as reuniões. Teresa observou o filho trabalhando na terra com as mãos, como o pai costumava fazer. Havia nele agora uma serenidade nova, uma paz que vinha do propósito redescoberto. Suas mãos, antes acostumadas apenas a assinar papéis e apertar mãos em negociações, agora aprendiam o valor de criar, cultivar, construir. À noite, após um jantar, simples compartilhado com Rodrigo, Juliana e Mariana, que agora faziam parte regular de seu círculo íntimo, Teresa sentou-se na varanda para admirar a lua cheia que banhava os telhados coloniais de ouro preto em prata líquida. Em suas mãos, o rosário remendado, símbolo de uma fé que, como ela própria, havia sido testada, quase quebrada, mas emergia mais forte. As contas, outrora dispersas pelo chão de mármore do espaço Vila Real, agora estavam reunidas novamente, unidas por um fio mais resistente. Como sua própria vida. A casa que quase perdera agora estava mais viva do que nunca. O filho, que quase a traíra agora, a redescobria com olhos de adulto. A comunidade que quase a esquecera, agora a reconhecia como exemplo. E ela própria, que quase fora silenciada, agora encontrava uma voz mais forte e clara do que jamais tivera. Olhando para as estrelas que pontilhavam o céu mineiro, Teresa compreendeu que, às vezes, é preciso que alguém tente nos derrubar para descobrirmos que sabemos voar. O empurrão que deveria tê-la calado foi o mesmo que a fez erguer a voz. E aquela voz agora ecoava muito além das montanhas de Minas Gerais. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Dona Teresa tenha tocado vossos corações. Para continuarmos juntos nesta jornada de emoções, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui, clicando à sua esquerda. Se gostaram desta narrativa, não deixem de se inscrever no nosso canal e dar um gostei no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e a força do espírito humano. Não percam nossos próximos conteúdos. Esperamos vocês nos comentários para saber o que mais lhes tocou na jornada de Dona Teresa Oliveira, a mulher que transformou sua dor em esperança para tantos outros.